O dia em que meu próprio filho sentou no sofá da minha sala e, sem olhar nos meus olhos, me pediu para vender a casa em que vivia a vida inteira, foi o dia em que algo dentro de mim se partiu, mas não do jeito que ele esperava. Meu nome é Olivia Mendes, tenho 68 anos, sou viúva, e achei que já tinha passado por tudo o que uma mãe poderia passar. Mas nada me preparou para aquela conversa. Hoje, sentada sozinha na varanda de um pequeno apartamento no interior de Portugal, com um caderno de anotações no colo e minha liberdade na ponta da caneta, eu sei, chegou a hora de contar a verdade. A verdade sobre como uma mulher pode perder tudo e ainda assim se encontrar. Mãe, você precisa parar de pensar só em você. Foi com essa frase que meu filho, Renato, me olhou nos olhos naquela manhã de segunda-feira. Sem meias palavras, sem gentileza. Como se eu fosse uma estranha. Como se tudo o que fiz por ele nos últimos 38 anos não contasse mais. Ele estava sentado na minha cozinha, com um copo de suco pela metade e o celular virado para baixo, como quem queria parecer presente. Mas eu já conhecia aquele olhar. A última vez que ele viera aqui foi no meu aniversário, 2 meses antes, e ficou menos de 20 minutos. Agora, ali estava ele, com fala mansa e sorrisos falsos, como se quisesse me preparar para algo. E quis. Tem um investimento muito bom surgindo agora. Mas para eu entrar, preciso de liquidez. Rápido. Não posso perder essa oportunidade. Fiquei calada. Mexia devagar na colher dentro da xícara de café. Aquelas palavras, eu já tinha ouvido variações delas antes. Mãe, é só uma ajuda. Mãe, você sabe que vai ser bom para todos nós. Mãe, você tá com esse dinheiro parado aí para quê? Mas nunca tinham passado dessa linha. Dessa vez, foi diferente. Eu fiz as contas, e se a senhora vender essa casa agora, pega um bom valor, ainda mais com o bairro valorizando. Renato, essa casa é minha vida, eu disse com firmeza. Aqui eu construí tudo. Aqui eu passei mais de 40 anos com seu pai. Ele se ajeitou na cadeira, impaciente. Justamente, mãe. O pai já se foi. E a senhora não precisa de uma casa desse tamanho. Tá sozinha. Que sentido tem ficar aqui arrastando o passado? Aquela frase me atingiu como um tapa. Arrastando o passado? A casa onde o pai dele carregava o rádio de pilha debaixo do braço todos os domingos, onde ele aprendeu a andar de bicicleta, onde a gente comemorava os aniversários com o bolo de fubá que ele amava, agora era passado inútil? Engoli o nó na garganta. E onde eu iria morar, Renato? Perguntei, já conhecendo a resposta. Ele desviou os olhos, mexeu no celular, respirou fundo. A Lorena disse que você pode ficar um tempo com a gente, até decidir. Mas o importante agora é esse investimento. É uma oportunidade real. A Lorena, a nova esposa, com quem ele casou sem me apresentar pessoalmente, com quem ele divide a vida e agora, ao que tudo indica, as decisões sobre a minha. Renato, falei, mais firme, você tá me pedindo para vender tudo o que tenho, o que eu levei 50 anos para conquistar, para investir em algo que eu nem sei o que é, e ainda ir morar de favor na sua casa, como um pacote esquecido? Ele bufou, fez aquele gesto com as mãos, impaciente. Não é favor, mãe, é o lógico. A senhora não precisa de tanto espaço, tá envelhecendo. Envelhecendo? Repeti, sentindo um calor subir do estômago até a nuca. E você acha que por isso eu virei um peso, um obstáculo? Eu acho que a senhora precisa confiar em mim, como sempre confiou. Eu sempre confiei, respondi. Mas agora não é mais confiança, é pressão. A tensão tomou conta da cozinha. O suco dele já estava quente, meu café, intocado. Ele ficou em silêncio. E então, como quem sabe que perdeu o argumento, usou o último recurso. A senhora está sendo egoísta. Eu tô tentando crescer. Tô tentando construir um futuro. E a senhora está agarrada em coisas velhas, sentimentalismos. Parece que nunca vai deixar de ser a mesma mulher teimosa, egoísta, sozinha. Ele jogou essas palavras como quem arremessa migalhas. Mas ali eu já não era mais a mesma.
Até aquele momento, eu ainda tentava entender, justificar, achar alguma nobreza escondida por trás daquele pedido absurdo. Mas não tinha. Era puro interesse. Eu não era mais mãe. Eu era a conta bancária que estava demorando demais para ser liberada. Fiquei de pé devagar. Tirei a xícara da mesa e levei até a pia. Meus gestos estavam serenos, mas por dentro algo tinha se rompido. Tá certo, Renato. Ele levantou os olhos, surpreso. Vou pensar nisso com calma. Talvez seja mesmo hora de vender a casa. Os olhos dele brilharam. Sério? Sério. Ele se levantou rápido, veio me dar um beijo no rosto. Eu sabia que a senhora ia entender. Às vezes a gente entende tarde, mas entende. Ele foi embora minutos depois, com o passo leve, com o alívio de quem acredita que conseguiu o que queria. Mas o que ele não sabia é que naquela conversa eu também tomei uma decisão, e não foi a que ele pensava. Naquela noite, esperei o bairro dormir. Fiz minhas malas com calma. Peguei meu passaporte, os documentos que ainda estavam no fundo do cofre. Conferi o valor que ainda tinha guardado na aplicação que ele nem sabia que existia. Deixei a casa em silêncio, e sobre a mesa da cozinha deixei um bilhete curto. Estou bem. Preciso viver. Não me procure. Na manhã seguinte, eu desapareci. Na manhã em que deixei minha casa, o céu estava nublado. Um cinza leve, daquele que parece prometer chuva, mas não chove. O tipo de dia em que o tempo lá fora combina com o silêncio que a gente carrega por dentro. Fechei a porta devagar, sem olhar para trás. A bolsa nas costas, 2 malas no bagageiro do táxi, o bilhete sobre a mesa. E a minha vida, toda dentro de mim. Fui direto ao aeroporto, sem avisar ninguém, sem roteiros. Comprei a passagem mais ousada que consegui encarar de frente: Santiago, Chile. Sempre tive curiosidade de conhecer o sul do mundo. Não sei por quê. Talvez por ter lido numa revista de cabeleireiro que o litoral chileno tinha um silêncio diferente. E naquele momento, era exatamente isso que eu queria. Um silêncio que não doesse. O voo decolou no fim da tarde. Foi a primeira vez que andei de avião. Aos 68 anos. Senti medo, claro. Mas junto com o medo, veio uma euforia. Eu estava livre. Não livre de alguém, mas livre de uma história que eu mesma deixei crescer até me engolir. Livre da obrigação de agradar, de esperar, de aceitar. Livre da mulher silenciosa que eu fui por tempo demais. Cheguei em Santiago e peguei um ônibus até uma cidadezinha litorânea chamada El Quisco. Vi num panfleto no aeroporto e me encantei pelo nome. Parecia um sussurro. Reservei um hotel simples, com quarto de cortina florida, cheiro de madeira antiga e vista para o mar. Fiquei sentada na sacada por horas naquela primeira noite, ouvindo o barulho das ondas, vendo casais caminhando, crianças correndo, e eu ali, sozinha. Sozinha e viva. Nos primeiros dias fiz o básico. Caminhava pela praia, tomava um café no quiosque da esquina, observava o mundo com olhos novos. Eu estava reaprendendo a ocupar espaço, reaprendendo a não pedir licença para existir. Conheci a recepcionista do hotel, uma moça chilena de 30 e poucos anos que me chamava de Senhora Hermosa, com um sorriso encantador. Comprei um chapéu de palha. Escrevi cartões postais para mim mesma. Li 2 livros. Tomei sorvete no meio da tarde. E pela primeira vez em décadas, adormeci sem listas mentais de afazeres. Sem culpas. Sem esperar o telefone tocar. Do outro lado, no Brasil, o que eu não vi, mas imaginava perfeitamente, era o caos. Renato foi até minha casa e encontrou tudo intacto. Menos eu. O bilhete sobre a mesa foi a única resposta. Ele tentou me ligar dezenas de vezes, mandou mensagens, e-mails, até recado por vizinhos. Mas eu estava fora do radar dele pela primeira vez na vida. E não havia aplicativo, localização ou GPS que pudesse encontrar a mulher que ele nunca tentou conhecer de verdade. Uma semana depois da minha chegada, numa manhã qualquer de brisa fria, desci para tomar café no pequeno restaurante do hotel. Sentei perto da janela.
Estava mexendo no meu caderno de anotações, onde escrevia reflexões e pequenos pensamentos soltos, quando uma mulher se aproximou. Você é brasileira, né? Levantei os olhos. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo preso com uma presilha de madeira e um sotaque paulista carregado. Sou sim, respondi com um sorriso tímido. Eu também. Que sorte a minha encontrar outra por aqui. Posso sentar? Claro. Ela se sentou sem cerimônia. Tinha um jeito leve, sem peso no olhar. Se apresentou como Sueli. E logo começamos a conversar como se já nos conhecêssemos de outras vidas. Sueli era o tipo de mulher que já tinha se reinventado tantas vezes que nem sabia mais contar quantas. Contou que largou tudo depois dos 50, quando descobriu que o marido tinha outra família. Não outra mulher, ela fez questão de dizer. Outra família, isso é bem mais cruel. Viajou por lugares pequenos, fora do roteiro, onde ninguém sabia seu nome. E nessa jornada conheceu outras mulheres com histórias parecidas. Juntas, criaram uma rede informal de apoio. Mulheres em Movimento. A gente viaja, compartilha histórias, troca experiências, ensina umas às outras a não aceitar migalhas. E vocês fazem isso como? Perguntei curiosa. Como der. Cada uma paga o que pode. Dividimos quartos, nos hospedamos em casas de amigas. O importante é seguir. E você tá aqui sozinha? Sempre acompanhada de mim mesma, respondeu sorrindo. Mas estou esperando uma amiga. Vamos pro sul do Chile depois de amanhã. E você? Hesitei por um segundo. Eu tô fugindo de ser usada. Fui colocada num canto da minha própria vida. Então você já fez a parte mais difícil. Saiu do canto. Aquela frase me atravessou. Ela pediu meu número, me adicionou num grupo chamado As Que Se Reencontraram. Ali dentro, mais de 80 mulheres, com nomes, idades, fotos, histórias. Todas acima de 60. Nenhuma disposta a ser esquecida. Naquela noite, voltei para o meu quarto com um sentimento novo. Pertencimento. Não por alguém ter me acolhido, mas porque pela primeira vez eu me acolhi. Tomei um banho demorado, passei um creme no rosto, abri o vinho barato que comprei no mercado e escrevi no meu caderno: Renato, você quis o meu dinheiro, mas o que eu tinha de mais precioso, você nunca quis saber. E agora, quando finalmente descobri quem sou, não sou mais sua para usar. Não sei por quanto tempo fiquei olhando aquela frase, mas sei que, quando adormeci, foi com um leve sorriso nos lábios. Afinal, eu não era mais só a mulher que foi embora. Eu era a mulher que ninguém esperava. Naquela manhã, Sueli me levou até um café pequeno, escondido numa viela do centro de El Quisco. Era um lugar modesto, com xícaras de porcelana rachada, parede de tijolinhos à mostra e música chilena tocando baixinho. Ela disse que era onde as mulheres em movimento se reuniam sempre que passavam pela cidade. Aqui é nosso ponto de respiro, ela disse. Um lugar onde a gente não precisa fingir força o tempo todo. Sentamos perto da janela. A cada poucos minutos, outra mulher entrava. Uma mais charmosa que a outra, todas acima dos 60, com cabelos grisalhos assumidos, lenços coloridos, olhos firmes e histórias estampadas na pele. Me senti como uma criança em primeiro dia de escola, mas ao mesmo tempo acolhida. Elas me perguntavam de onde eu era, como vim parar ali, o que gostava de cozinhar, o que lia, o que me fazia rir. Ninguém quis saber da minha profissão, do meu CPF, do saldo da minha conta. Elas queriam saber de mim, a mulher que eu era sem o título de mãe, sem a obrigação de ser exemplo, sem o medo de desagradar. Fiquei ali por quase 2 horas. Ri como há tempos não ria. Saí com o coração leve, mas com uma pergunta martelando na cabeça. Se essas mulheres conseguiram se libertar, o que me impedia de fazer o mesmo? Naquela noite, no quarto do hotel, peguei o caderno onde costumo escrever. Abri uma nova página. No topo, escrevi: Querido Renato. As palavras saíram de um jeito que eu nem esperava.
Hoje eu conheci mulheres que nunca abriram mão de si mesmas e percebi que durante boa parte da vida eu fiz exatamente isso. Eu abri mão de mim por você, por seu pai, por manter uma casa de pé, por sustentar a ideia de que mãe tem que aguentar tudo calada. E agora, quando eu decidi não ceder, você me chamou de egoísta. Mas, filho, egoísmo é outra coisa. Egoísmo é usar o amor da mãe como garantia de obediência. Egoísmo é chamar de cuidado o que na verdade é controle. Fechei o caderno. No dia seguinte, escrevi outra, depois outra e mais outra. Foram 5 cartas ao todo. Todas começavam com querido Renato, mas nenhuma terminava igual. Algumas eram ternas, outras duras. Teve uma que eu chorei ao escrever. Teve outra que rasguei no meio, mas não enviei nenhuma. Não por medo, mas porque entendi que elas não eram para ele. Eram para mim. Era eu, me ouvindo pela primeira vez. Os dias foram passando. Cada passeio era uma redescoberta. Comecei a andar sozinha sem medo de me perder. Comecei a sentar em cafés só para observar as pessoas e inventar histórias para elas. Comecei a gostar da minha própria companhia, algo que, confesso, nunca soube fazer direito. Um dia, Sueli me levou até uma feira de artesanato local. Comprei um colar de pedra azul. Ela perguntou para quem era o presente. Eu respondi: para mim. Ela sorriu com um brilho nos olhos. Isso aí, Olivia. Agora você entendeu tudo. À noite, voltando para o hotel, me olhei no espelho do elevador. Tinha algo diferente no meu rosto. Não era maquiagem, nem bronzeado, era luz. Aquela mulher do espelho parecia ter reencontrado o brilho que há anos ficava escondido atrás das contas para pagar, das panelas no fogão, das mensagens não respondidas, dos aniversários esquecidos. Eu não estava fugindo de casa. Eu estava voltando para mim. Mas como toda história que envolve laços de sangue, o passado às vezes encontra um jeito de nos alcançar. Foi numa manhã de céu limpo, quando Sueli e eu decidimos fazer um passeio guiado por uma trilha perto das montanhas. Era um grupo pequeno, cerca de 10 pessoas. A guia falava em espanhol pausado e gesticulava com entusiasmo. Estávamos rindo de alguma piada sobre altitude quando vi um rosto que me fez parar de andar. Renato, ali, a menos de 10 metros de mim, com óculos escuros e uma camisa de linho clara. Parecia nervoso, andando de um lado para o outro, falando ao telefone. E ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher. Alta, elegante, com a mão repousada na barriga. Grávida. Meu coração congelou. Sueli percebeu meu olhar fixo. Tá tudo bem? Perguntou baixinho. Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. A garganta seca. As pernas bambas. Renato virou o rosto. Nossos olhos se encontraram. Por um instante, o mundo parou. Nenhum som, nenhum movimento. Só eu. E ele. Ele desligou o telefone. Deu 2 passos na minha direção. A mulher grávida tocou o braço dele, perguntando algo. Ele hesitou. E então, desviou. Simples assim. Ele olhou para mim como quem vê um fantasma e virou as costas. Não houve abraço, não houve mãe, não houve nada. A guia chamou o grupo para continuar a trilha. Sueli me segurou pelo braço com delicadeza. Quer ir embora? Não. Tem certeza? Tenho. Se ele achou que aquilo me derrubaria, ele se enganou. Porque agora, quem estava de pé era eu. No dia seguinte ao nosso passeio, acordei antes do sol nascer. Tentei dormir de novo, mas o rosto do Renato e aquele olhar vazio não me deixavam em paz. Ele não sorriu, não me chamou de mãe. Não fez sequer um aceno com a cabeça. Ele só virou as costas. Foi quando caiu a ficha. Ele não estava ali me procurando. Ele não veio atrás de mim. Ele estava de lua de mel. E a mulher grávida, aquela mesma que segurava o braço dele, eu nunca tinha visto na vida. Nenhum convite, nenhum aviso, nada. Como se minha existência fosse opcional, como se o passado e tudo que eu representei
fosse um item velho de um armário que ele resolveu trancar. Desci para o café da manhã com o estômago embrulhado. Sueli já estava na mesa, com uma xícara de chá e o celular na mão. Quando me viu, fechou o rosto. Olívia, eu pesquisei. Pesquisou o quê? Ela virou o celular para mim. Na tela, um post público de um perfil chamado A Lorena, Vida com Propósito. Uma foto da mesma mulher grávida, de vestido branco, com a legenda Finalmente casados. E com o nosso bebê a caminho, iniciamos uma nova fase, só com quem realmente importa. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Essa é a esposa do Renato, Sueli confirmou. Lorena, psicóloga, influencer de bem-estar, especializada em relacionamentos familiares saudáveis. Eu nunca ouvi falar dela. Sueli abriu outra aba no navegador. Tem mais. Aqui, ó. Umas semanas antes da sua viagem, ela publicou esse trecho numa live. Velhos apegos emocionais atrapalham o nascimento de novas famílias. Às vezes, para formar um novo lar, é preciso cortar os cordões que ainda nos prendem à culpa, à dívida emocional, à obrigação. Ela tá falando de mim. Tá. E não é indireta. É um manual. Ela basicamente preparou o terreno para tirar você da equação, Olívia. Fiquei em silêncio. O sangue latejava nas têmporas, mas mais do que raiva. O que eu sentia era desapontamento, como se tivesse sido enxotada de um palco onde eu mesma ajudei a construir o cenário. Voltei para o quarto e sentei na beirada da cama. Peguei o caderno e reli minhas cartas. Lembrei do Renato criança deitado na sala, com as pernas cruzadas no ar, assistindo desenho animado. Lembrei das noites que fiquei acordada quando ele tinha febre, dos bilhetes que deixava na lancheira, dos abraços espontâneos no meio da rua. O que aconteceu com aquele menino? Ele cresceu, mas parece que esqueceu. Naquela tarde, Sueli me chamou para almoçar. Fomos num restaurante de pescadores, onde os pratos vinham fartos e sem frescura. Você ainda vai falar com ele? Ela perguntou, enquanto mexia na salada. Não sei. Olívia, não falar também é falar. Ele sempre me viu como um colchão. Como assim? Alguém onde ele podia se jogar, bater, afundar e ter certeza de que eu estaria ali, inteira, disponível. Mas agora, eu cansei. Não sou colchão de ninguém. Sueli sorriu e então disse uma frase que me acompanharia por muito tempo. Às vezes a gente precisa desocupar o espaço que nos deram, para ocupar o lugar que merecemos. Naquela noite, escrevi a 6ª carta. Mas diferente das outras, essa eu ia enviar. Foi curta. Renato, você pode ter perdido uma conta bancária. Eu perdi um filho. Olívia. Coloquei o envelope na portaria do hotel com instrução de entrega por correio. Enderecei para casa onde ele ainda morava, no Brasil. Sem remetente. Mas ele saberia. Ele saberia que aquela carta era minha. E que mesmo com uma única frase, eu tinha dito tudo. Dormi bem naquela noite. Pela primeira vez desde que o vi. Porque agora, a dor não me esmagava mais. Ela me organizava por dentro. Ela me mostrava a verdade. Eu não era a culpada. Eu era a sobrevivente. Nos dias que se seguiram, me afastei das redes sociais. Não queria saber se ele respondeu, se publicou algo, se comentou com alguém. Não queria ouvir desculpas vazias, nem justificativas emocionais ensaiadas. Eu queria me manter inteira. E mais do que isso, eu queria continuar descobrindo quem eu era sem o peso de ser a mãe que tudo aguenta. Foi nesse silêncio proposital que eu decidi. A vida que me restava não seria usada para consertar adultos que não queriam crescer. Ela seria usada para mim. Depois que enviei a carta, não fiquei esperando resposta. Na verdade, eu esperava o contrário. Silêncio. Um silêncio seco, como o que ele sempre usava quando queria me punir por não fazer o que ele queria. Mas dessa vez, quem escolheu o silêncio fui eu. Nos dias seguintes, meu celular começou a vibrar. Chamadas não atendidas, mensagens não lidas. Renato mandou áudios, textos, emojis tristes, até prints de fotos antigas nossas.
como se tentasse reconstruir em segundos uma ponte que ele mesmo passou anos destruindo, pedaço por pedaço. Eu li tudo, mas não respondi nada, e foi ali que percebi uma coisa curiosa. Meu silêncio o desestabilizou mais do que qualquer grito teria feito. Naquela mesma semana, Sueli me chamou para tomar um café. Ela tinha olhos inquietos, como quem carrega sempre uma ideia nova no bolso. Tenho uma proposta, ela disse sorrindo. Vem comigo para Portugal? Achei que era brincadeira. Ela explicou que conhecia um projeto social em Lisboa, voltado para mulheres da terceira idade. Uma espécie de centro de convivência e capacitação. Precisavam de alguém que soubesse cozinhar, oficinas, aulas, rodas de conversa. E ela achava que eu tinha exatamente o que elas procuravam: história e tempero. Sueli, eu só cozinho em casa. Exatamente. É o melhor tipo de cozinheira, a que faz com alma. Mas, Portugal? Por que não? Vai me dizer que você veio até o Chile para depois voltar para o sofá da sala? Sorri. Peguei mais um gole do café e naquele mesmo instante tomei a decisão. Sim, eu ia para Portugal. Lisboa me recebeu com uma chuva leve e um abraço que eu não esperava. As ruas estreitas, os azulejos nas paredes, os senhores sentados nas calçadas jogando dominó. Era como se o tempo andasse mais devagar por lá. E era exatamente disso que eu precisava. Me instalei num pequeno apartamento no bairro de Alfama, com vista para os telhados antigos e o som distante do fado vindo de um restaurante da esquina. No primeiro dia no projeto social, entrei tímida. Tinha medo de não saber ensinar. Mas bastou a primeira panela no fogo para minha voz voltar. Ensinava receitas simples, como o arroz de forno que Renato adorava quando criança, ou o doce de banana que aprendi com minha mãe. E ali, no meio daquelas mulheres tão diferentes e tão parecidas comigo, percebi uma coisa poderosa. Eu nunca fui só uma mãe, nunca fui só uma esposa. Eu sempre fui alguém, só tinha esquecido disso. Com o passar das semanas, o centro virou minha segunda casa. Conheci mulheres incríveis, histórias de recomeço, de coragem, de superação. Cada uma com sua cicatriz, mas todas dispostas a construir algo novo. Foi numa tarde dessas, depois de uma aula de bolinhos de chuva, que reencontrei um nome conhecido no celular: Álvaro. Não via Álvaro desde a adolescência, quando morávamos na mesma rua e ele vivia me emprestando livros. Nos falamos por mensagem, depois por chamada de vídeo. Ele morava em Coimbra. Tinha se aposentado como professor de literatura. Marcamos de nos encontrar num café. Foi leve. Conversamos como se o tempo tivesse dado uma pausa. Ele não perguntou sobre Renato, e eu não falei. Só falamos de nós dois, do que gostávamos, do que ainda queríamos da vida. E pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhava sem pesar, sem julgamento, sem cobranças. Enquanto isso, Renato seguia tentando contato. Agora, os áudios estavam mais longos, mais confusos. Mãe, eu fui influenciado. Lorena queria que a gente tivesse uma nova fase. Mas eu nunca quis perder você. Me perdoa. Por favor, fala comigo. Mas eu não falava. Não por orgulho, mas porque entendi que perdão não é apertar o botão de voltar. É seguir em frente. E talvez, lá na frente, encontrar uma nova forma de se olhar. Mas até lá, o silêncio era minha cura. Um dia, no centro, uma das alunas me perguntou se eu tinha filhos. Parei por um instante, respirei e respondi: tive. Mas hoje, tô tentando ser filha de mim mesma. Ela sorriu. Eu também. Ali em Portugal, entre cadernos de receitas, conversas fiadas e novos amigos, descobri algo que nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhum pedido poderia me dar: respeito por mim mesma. E quando isso chegou, aquela sede de reconhecimento, aquela vontade de provar algo para o Renato, simplesmente secou. Eu não precisava mais mendigar amor, muito menos implorar por migalhas de atenção, porque agora eu me bastava. Foi num fim de tarde de novembro, com o céu tingido de laranja, que recebi uma nova mensagem. Mas dessa vez era diferente. Mãe,
Sei que você não quer ouvir minha voz, mas preciso te dizer algo. Não quero seu dinheiro, não quero sua ajuda, só quero seu perdão. Li aquela mensagem com calma. Senti um aperto no peito, mas também paz. Porque depois de tantos meses finalmente entendi. Ele pode até estar arrependido, mas eu não estou mais no mesmo lugar. Encontrei Renato em Lisboa. Ele havia chegado na noite anterior e me mandado uma última mensagem. Se puder me ver, estarei no Miradouro da Graça às 16 horas. Só quero conversar. Só isso. Fiquei em dúvida. Pensei em apagar a mensagem. Mas, no fundo, sabia que esse encontro não era mais por ele. Era por mim. Para olhar nos olhos de quem me feriu e ver se ainda doía. Cheguei alguns minutos antes. O céu estava limpo, o sol dourando os telhados da cidade. Sentei num banco de pedra, perto de um casal de idosos tirando fotos. Respirei fundo. Renato chegou pouco depois. Mais magro, mais pálido, com os mesmos olhos de menino, mas carregando neles uma tristeza que eu não reconhecia. Oi, mãe, me levantei. Ele veio me abraçar. E eu deixei. Foi um abraço curto, cheio de histórias não ditas. Obrigado por vir, ele disse. Eu não vim por você, Renato. Eu sei. Ele baixou os olhos. Eu vim por mim. Sentamos. O silêncio foi o primeiro a falar. Eu fiz tudo errado. Fez. Ele assentiu. Não tentou se justificar. A Lorena, ela dizia que era o melhor pra gente, que a senhora já tinha vivido o bastante, que não era justo eu carregar você pro resto da vida. E você acreditou? Quis acreditar, porque era mais fácil do que enfrentar a culpa de ter sido um filho ausente. Fiquei quieta, não por falta do que dizer, mas porque ele, enfim, estava ouvindo. Depois que recebeu sua carta, eu perdi o chão. Percebi que não te conhecia mais, ou talvez nunca tenha conhecido. Olhei para ele. Renato, eu sempre estive ali, no sofá da sala, no fogão, na varanda com as plantas. Você só nunca olhou. Ele engoliu seco. Eu tô doente. As palavras caíram como pedras entre nós. Tive um diagnóstico recente, um linfoma, ainda no início, mas preciso começar o tratamento logo. A Lorena foi embora. Disse que não aguentava fragilidade. Olhei nos olhos dele. Pela primeira vez em anos, vi o menino. Aquele mesmo que chorava quando cortava o joelho, que escondia desenho no caderno da escola, que pedia colo com os olhos, mesmo depois de adulto. Eu não vim pedir nada, ele continuou. Só queria que você soubesse e dizer que se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Respirei fundo. Senti o vento passar leve entre nós. Renato, eu ainda te amo, mas agora eu me amo também. Ele baixou a cabeça. E isso muda tudo, porque por muitos anos eu deixei de existir para caber nas suas expectativas. Fui tudo. Mãe, babá, cozinheira, conselheira, suporte. Mas nunca fui só Olívia. Ele passou as mãos no rosto, como quem tentava segurar um tempo que já tinha escapado. Vai voltar para casa? Voltar? Sorri, mas foi um sorriso sereno, seguro. Eu acabei de chegar em mim mesma, Renato, depois de quase 7 décadas. Ele não respondeu, mas dessa vez não tentou me convencer. Nos despedimos sem promessas, mas com um olhar que, pela primeira vez, era de respeito. Não de controle, não de cobrança. Respeito. Voltei ao apartamento com o coração calmo. Não levei culpa, nem peso, só a certeza de que eu tinha feito o que precisava ser feito. Sueli me esperava com 2 taças de vinho branco e um prato de pastéis de nata. E aí? Foi necessário. E agora? Sentei no sofá, tirei os sapatos. Agora eu vou terminar o que comecei. O que exatamente? A parte da vida que ficou em mim. Nos meses seguintes, continuei no projeto. Ajudava mulheres a escreverem suas histórias, suas receitas, suas dores. Fiz amizades verdadeiras. Plantei vasos na sacada. Passei a caminhar todos os dias ao entardecer. E sim, encontrei tempo até para sonhar.
com viagens, com paz, com um amor novo, talvez. Ou não, mas o mais importante, me reencontrei inteira. Foi só quando o outono começou a colorir Lisboa de dourado que decidi voltar ao Brasil. Mas não para ficar, só para encerrar ciclos. Avisar que eu não era mais quem eles pensavam. Mostrar que eu não voltava menor. Eu voltava com tudo o que sou. Mas eu também não voltava sozinha. Desembarquei no Brasil com 2 malas, um abraço apertado da Sueli do meu lado e algo que eu jamais imaginei carregar: orgulho de mim. Não aquele orgulho vaidoso, mas o que nasce quando a gente volta inteira de uma guerra que ninguém viu. Uma guerra contra o esquecimento, contra a culpa, contra o sumiço de nós mesmas no meio da vida dos outros. Quando saí do aeroporto, o sol batia forte no rosto. Parecia outro país. Ou talvez fosse eu que estivesse diferente. Não voltei para pedir desculpas. Não voltei para buscar aceitação. Voltei para concluir o que a Olívia de 68 anos começou. Antes de embarcar, recebi a confirmação que esperava com o coração apertado. A pequena editora portuguesa, de Mulheres para Mulheres, aceitou publicar meu livro. Foram meses escrevendo. Rascunhos, noites em claro, cartas que nunca mandei. Tudo virou matéria-prima para algo que eu achava que jamais faria: colocar minha história no mundo. O livro se chamava Aos 68. Capa simples, com uma poltrona vazia e uma janela aberta ao fundo. Mas o que importava mesmo estava na dedicatória. Para todas as mulheres que foram chamadas de egoístas por finalmente pensarem em si. Nos primeiros dias de volta, me instalei numa pousadinha no interior de Minas, cidade pequena onde minha avó nasceu. Não fui direto ver o Renato. Nem procurei ninguém da família. Dessa vez, não fui atrás de ninguém. Esperei. E o que aconteceu foi inesperado. Eles é que vieram até mim. O primeiro a aparecer foi meu sobrinho, filho da minha irmã mais nova. Tinha visto a notícia do livro num perfil de uma jornalista que recebeu um exemplar na Europa. "Tia, eu nem sabia que a senhora escrevia", disse ele, com os olhos brilhando. Eu também não. Até começar a me ouvir. Ele me pediu uma cópia. Sentou na varanda e começou a ler ali mesmo. Naquela noite, outras mensagens chegaram. Amigas antigas, vizinhas, conhecidas da igreja, mulheres que se viram naquelas palavras, mulheres que entenderam que não estavam sozinhas. 2 semanas depois, Renato me procurou. Foi até a pousada, sem avisar. "Eu li o livro, mãe." Assenti, sem dizer nada. "Tem coisa ali que eu não queria ler." "E por que leu?" "Porque doeu." Nos sentamos à sombra de uma mangueira. "Eu fui egoísta", ele disse. "Achei que era você. Mas era eu o tempo todo. Renato, eu não vim aqui para te punir. Vim para viver. E você faz parte da minha vida. Mas agora não é mais o centro dela." Ele respirou fundo e pela primeira vez entendeu. "Você vai voltar para casa? Essa aqui é minha casa agora", apontando para dentro de mim mesma. "Não é mais um lugar. É um estado de espírito." Ele sorriu, meio triste, meio aliviado. "Você tá diferente. Eu tô completa." O lançamento do livro no Brasil foi simples. Num centro cultural pequeno, com mulheres de todas as idades, cores, histórias. Sueli veio, claro. Trouxe outras amigas da Mulheres em Movimento. Ficamos todas sentadas no chão, rindo, chorando, trocando experiências. E pela primeira vez na vida, alguém me chamou de autora. Mas o título que mais gostei foi outro. Uma senhora me abraçou no final do evento e disse baixinho: "Obrigada por colocar em palavras tudo o que eu nunca tive coragem de dizer. A senhora não escreveu um livro. A senhora escreveu a gente." Renato estava lá também, sentado no fundo da sala. Não pediu destaque, não quis atenção, mas quando tudo terminou, ele me abraçou. Não como filho, mas como homem que reconhece a força da mulher que um dia ele achou que podia dobrar. Voltei para Portugal semanas depois, com o coração limpo, com a alma descansada. Agora eu dou palestras em grupos de terceira idade.
Faço rodas de conversa com mulheres que passaram por abandonos, silenciamentos, recomeços. Ensino receitas. Dou risada. E ainda sento para tomar café com Sueli sempre que podemos. Ah, e Álvaro. Estamos nos conhecendo, sem pressa. Do jeito que deveria ter sido desde o começo. Com calma, com verdade, com leveza. Não tenho mais casa própria, mas tenho liberdade. Não tenho mais um papel na família, mas tenho presença. A minha, por mim. E quando alguém me pergunta como consegui, eu respondo: demorou 50 anos para eu juntar meu dinheiro, mas demorou ainda mais para eu me juntar a mim mesma. E quando finalmente fiz isso, ninguém mais pôde me comprar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.